Boa noite, obrigado Margarida pela introdução. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. Vocês estão vendo a tela com a imagem? Sim, né? Tá bom. Então eu vou falar com vocês sobre o uso de plasma convalescente em pacientes com Covid-19. No início da pandemia, alguns relatos de caso, principalmente de pacientes na China, foram publicados com a utilização do plasma convalescente em pacientes com SARS-CoV-2. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o uso de plasma em outras infecções virais respiratórias, mas só para resumir um pouco do mecanismo de ação, basicamente o tratamento é uma transferência passiva de anticorpos para pacientes que não têm esse tipo de imunidade contra uma doença infecciosa viral. Então, basicamente, você retira o plasma de pacientes convalescentes que já tiveram a doença. Esse plasma contém anticorpos contra um determinado vírus causador da doença e transfere para pacientes que estão em alguma fase aguda da infecção viral. Esse é o mecanismo de ação. Isso já foi testado há muito tempo em diferentes doenças virais com eficácias variáveis. Então, esses relatos e séries de casos que eu estou mostrando nesse slide são de grupos chineses com poucos pacientes que foram tratados e achados muito pontuais de melhora inflamatória, de segurança, ausência de efeitos colaterais, sem uma informação mais confiável e suficiente para o uso indiscriminado. Outros estudos se seguiram e eu vou começar a mostrar artigos com uma importância crescente até a gente discutir um artigo, um estudo randomizado e uma meta-análise já publicados. Então aqui a gente tem agora um estudo, não só uma série de casos, mas um estudo comparativo. Então esse grupo publicou na revista Blood uma série de 20 pacientes tratados com plasma convalescente, comparou com controles pareados em termos de gravidade. E assim como outros artigos que eu vou mostrar em seguida, usaram como desfecho para a eficácia do plasma uma escala, que é a escala da Organização Mundial de Saúde, que ela gradua a gravidade dos pacientes basicamente pelo nível de suporte respiratório e necessidade de internação hospitalar. Então, eles compararam os 20 pacientes que receberam plasma depois de 14 dias do tratamento e os controles também depois de 14 dias de tratamento e olharam para essa escala comparando os dois grupos. Tá? Além disso, olharam também para tempo de hospitalização e quantos pacientes receberam alta. Então, esses estudos iniciais, eles são mais descrições do uso desse tratamento, sem resultados muito sólidos em relação à eficácia. Esse é um exemplo que está ligado à aula que a gente acabou de assistir. Nesse gráfico estão demonstrados as concentrações de anticorpos neutralizantes em pacientes nessa parte inicial doadores de plasma, então pacientes que estiveram doentes,
e doaram plasma convalescente para ser usado em pacientes agudamente infectados. Aqui, um grupo selecionado de doadores de quem o plasma foi, de fato, utilizado para o estudo. E aqui os pacientes que foram avaliados para entrar como receptores desse plasma convalescente. Eu só coloquei esse gráfico para chamar a atenção para uma das dificuldades dos estudos com plasma convalescente, que a gente percebe que a concentração de anticorpos neutralizantes nos doadores, e mesmo nos doadores de plasma, ela é parecida com uma boa parte dos pacientes agudamente infectados, que seriam os receptores dessa transferência passiva de anticorpos. Aqui a gente já está analisando os anticorpos neutralizantes, que são aqueles que têm atividade direta contra o vírus. Então, quando há uma interseção tão grande entre a concentração de anticorpos no plasma dos doadores e a concentração de anticorpos nos pacientes agudamente infectados, a gente questiona se o racional da transferência passiva de anticorpos faz sentido. Nesse caso desse estudo holandês, o estudo randomizado foi interrompido exatamente por conta da presença frequente de anticorpos neutralizantes nos pacientes que seriam avaliados para potencial benefício do tratamento. Então, aqui a gente já encara um problema desses estudos e do uso do plasma convalescente. Nessa série mais robusta, com um número maior de pacientes tratados, também publicada na Blood, a gente encontra 138 pacientes tratados com plasma, pacientes com Covid tratados com plasma, e 1.430 pacientes que não foram tratados com plasma convalescente. E os autores fazem uma comparação dos dois grupos. Chama atenção que houve, obviamente, um viés de seleção dos pacientes que foram escolhidos para receber o tratamento com plasma convalescente, e além de ter havido esse viés, provavelmente associado à manutenção dos sintomas e à manutenção da presença de carga viral, ou pelo menos de PCR positivo, na escolha dos pacientes que receberiam plasma, isso aconteceu de uma forma muito tardia, desde o início da doença. Então, a gente observa que desde o início dos sintomas até o tratamento com plasma, a mediana no grupo foi de 45 dias, que é um tempo bastante longo para se imaginar que esses pacientes podem se beneficiar de um tratamento com imunoterapia passiva, com anticorpos. A gente vai ver mais para frente a diferença entre esse tipo de intervalo de tempo desse estudo com outros estudos. De qualquer forma, eu também chamo a atenção para o fato de que todos esses pacientes aqui estavam hospitalizados, e não são pacientes com Covid leve, são pacientes que precisam de oxigênio e têm pneumonia, e 15% dos pacientes tratados estavam internados em terapia intensiva. São esses pacientes em condição crítica. Nesse estudo, então, onde eles compararam os 138 tratados com os 1.430 não tratados, a gente tem algumas informações relevantes. Por exemplo, o clearance viral após o tratamento com plasma convalescente. Aqui nos 3 primeiros dias pós-tratamento, aqui nos 7 dias pós-tratamento e aqui nas 2 semanas após o tratamento. Então, a gente observa que um pouco mais de 1/3 dos pacientes haviam negativado a carga viral nos 3 primeiros dias pós-tratamento, e isso sobe de forma expressiva para 80% dos pacientes com carga viral negativa 2 semanas após o tratamento. Não é possível ter certeza de que isso foi causado pelo tratamento com plasma convalescente, mas, de qualquer forma, como eram pacientes que estavam tardiamente ainda positivos,
com presença de carga viral, especula-se que esse efeito dramático tenha sido associado, pelo menos, ao tratamento com plasma. Nesse segundo gráfico, observou-se uma elevação do percentual de linfócitos, também sugerindo uma resposta imunológica associada ao tratamento e uma melhora na escala clínica de pacientes que estavam precisando de oxigênio para pacientes que apresentaram melhora clínica significativa 2 semanas depois da transfusão de plasma convalescente. Finalmente, então, esse é o estudo randomizado que foi publicado já aproximadamente 2 meses. É um estudo que foi desenvolvido também na fase inicial da pandemia na China. E acho que é o estudo que, por enquanto, oferece as informações mais relevantes para a avaliação da eficácia do tratamento com plasma nessa população de pacientes com Covid. Eu não sei por que estão aparecendo esses riscos. Bom, saíram. Então, aqui na parte de cima do slide, vocês podem ver que o estudo foi desenvolvido em 103 pacientes que foram randomizados para receber ou plasma convalescente ou tratamento standard. Eu vou mostrar em seguida que metade de cada um desses grupos era composta de pacientes em ventilação mecânica e a outra metade de pacientes na UTI, mas sem ventilação mecânica, que estavam só necessitando de oxigênio. O grande problema desse estudo chinês é que, pela pandemia ter sido rapidamente controlada, eles começaram a observar uma lentificação no recrutamento de pacientes no estudo e, portanto, interromperam o estudo porque consideraram que não seria possível atingir a meta de inclusão do estudo, que era em torno de 200 a 250 pacientes, nos centros que participavam efetivamente do estudo. Então, o estudo foi interrompido precocemente e os resultados foram publicados. Eu chamo a atenção que o desfecho primário do estudo era o que eles chamam de tempo para melhora clínica, e isso, de novo, com base naquela escala, na escala ordinal da Organização Mundial de Saúde, que basicamente ela avalia a necessidade de hospitalização e necessidade de suporte respiratório. No grupo como um todo, o desfecho primário não foi diferente, o P de 0,26, não houve diferença no tempo para melhora clínica, mas quando foram avaliados os pacientes com o que se chama de doença grave, e aqui, como eu falei, metade do grupo era paciente com Covid grave e metade do grupo eram pacientes com Covid crítico, ameaçador da vida. Como é que isso, na prática, se determina? Esses pacientes com doença grave eram aqueles que não estavam no respirador, mas que necessitavam de oxigênio-terapia. Então, pacientes que têm pneumonia, pacientes que estão internados, estão na UTI, precisando de oxigênio, mas não estão na ventilação mecânica. O que eles encontraram nesse subgrupo de pacientes foi uma diferença significativa no tempo para melhora clínica, um P de 0,03, e o tempo de melhora clínica no grupo tratado, a mediana foi de 13 dias, contra o grupo não tratado, onde a mediana foi de 19 dias. Tá? Então, esse resultado me parece o resultado mais relevante dos estudos até hoje. O hazard de tratamento, ou seja, observando o tempo para melhora clínica, os pacientes tratados tiveram 2 vezes menos tempo para melhora clínica em comparação aos pacientes não tratados com plasma convalescente, sendo que todo o resto foi mantido igual. Eu chamo a atenção para duas informações aqui nessa tabela. A mortalidade em 28 dias desses pacientes ela era baixa, então nenhum paciente morreu no grupo tratado e apenas 2 pacientes morreram no grupo não tratado.
então diferente de dados que eu vou mostrar mais à frente, e chama atenção para também o clearance viral nessa população. Dos pacientes que receberam plasma, 90% nesse grupo grave teve clearance viral, ou seja, a PCR era positiva e se tornou negativa 72 horas depois do tratamento, enquanto que apenas 41% do grupo não tratado apresentou esse resultado, com um odds ratio de quase 14. Então, os pacientes tratados com plasma tiveram 14 vezes mais chance de apresentar clearance viral 3 dias depois do tratamento. Então, também é uma informação bastante relevante quando a gente imagina pacientes tratados na fase aguda que tinham PCR positivo. E aqui, a curva de Kaplan-Meier, eu chamo a atenção para esse subgrupo de pacientes graves. Não houve diferença na totalidade dos pacientes analisados, não houve diferença nos pacientes em ventilação mecânica, mas houve uma diferença significativa na melhora clínica dos pacientes com doença grave. Só para fazer uma comparação, essa população é uma população parecida com a população, por exemplo, que foi avaliada para o uso de corticoide no Recovery, que é aquele estudo inglês que mostrou, foi a primeira evidência de melhora clínica, também para tempo de melhora clínica em pacientes que usaram dexametasona. Mais recentemente, essa análise de 20 mil pacientes hospitalizados foi publicada e teve um impacto muito grande. Essa análise, basicamente, ela está concentrada em efeitos colaterais da transfusão de plasma convalescente e mostra uma frequência muito baixa dos efeitos colaterais que a gente costuma, ou pelo menos teme, ver em pacientes com transfusão. Então, a frequência dos efeitos colaterais foi muito pequena. Mas esses resultados de admissão na UTI, ventilação mecânica e evolução para disfunção multiorgânica foram também utilizados de uma forma um pouco deturpada, eu vou mostrar em sequência, para a aprovação do uso clínico de plasma convalescente. Então, esse é um estudo muito importante, ele não é um estudo randomizado, ele não é um estudo comparativo com pacientes que não foram tratados, então ele relata o efeito do plasma convalescente num grupo muito grande de pacientes tratados nos Estados Unidos. E aqui as repercussões que esse estudo trouxe, não só a publicação dele, mas a interpretação dele pelo FDA, por algumas autoridades do FDA, agora, recentemente, há poucas semanas. Então, as críticas, aqui uma publicação no Twitter do Eric Topol, com a leitura dele de qual o significado dos achados do estudo. Então, ele mostra que a mortalidade em 7 dias foi de 8,7 pacientes, que foram 8,7% em pacientes transfundidos em até 3 dias da doença, enquanto foi de 12% em pacientes transfundidos depois de 4 dias. Então, isso leva à interpretação de que provavelmente é melhor tratar mais cedo pacientes com Covid-19 se a sua opção for tratar com plasma convalescente. Mas o estudo não informa a comparação entre pacientes tratados e não tratados. Então, as conclusões são bastante limitadas. E um artigo de opinião publicado no New York Times nos últimos dias ressalta que 70 mil pacientes já foram tratados com plasma convalescente nos Estados Unidos, mas a gente continua sem saber se esse tratamento de fato salva vidas ou melhora os pacientes. Na sequência, eu mostro uma revisão sistemática da Cochrane, que já vem sendo atualizada, foi publicada já há algumas semanas e vem sendo atualizada à medida que os artigos são publicados. E nessa revisão sistemática, que é uma extensa
revisão da Cochrane, eles olham para vários desfechos, entre eles mortalidade e alta hospitalar e também tempo para a morte. E chama atenção que só houve a inclusão de um estudo randomizado, que foi exatamente o que eu comentei com vocês agora há pouco, e um outro estudo não randomizado, com 200 pacientes, que avaliaram o desfecho de forma comparativa. E a conclusão da revisão é que é possível que o tempo entre a randomização e o tratamento pode ter sido, entre a randomização e a morte, pode ter sido beneficiado pelo plasma convalescente, mas a evidência ainda é muito incerta. Então, os dados ainda são fracos. E agora eu mostro para vocês alguns resultados de um estudo que foi desenvolvido em cooperação com o Hemorrio. Vários autores do estudo são do Hemorrio. O autor sênior do estudo, que foi o Dr. Luiz Amorim, diretor do Hemorrio, que viabilizou o estudo, e a gente desenvolveu e incluiu pacientes do Instituto Estadual do Cérebro, principalmente na fase inicial da pandemia no Rio de Janeiro, entre março e maio. Nesse estudo, a gente incluiu 113 pacientes, 41 pacientes foram tratados, são os pacientes dessa coluna aqui, com plasma convalescente, e 72 pacientes não foram tratados. Esse estudo não foi randomizado, ele foi um estudo de controle histórico, então, antes do início do protocolo de uso do plasma, esses 72 pacientes foram tratados no IEC, e depois do início do protocolo, esses 41 pacientes foram tratados com plasma. Inicialmente, a gente mostra aqui que a mortalidade em 7 dias, 21 dias e 28 dias não foi diferente entre os dois grupos do ponto de vista significativo, embora a gente veja uma queda na mortalidade em 7 dias, por exemplo, de 29% para 17%, quase metade dos pacientes em termos percentuais. E isso reduz ao longo do tempo, mas a gente ainda vê em pacientes muito graves, com mortalidade de mais de 50%, uma queda de 7 pontos percentuais. O problema é que o nosso estudo não teve poder estatístico suficiente para mostrar diferença significativa. Mas eu vou dar algumas informações para vocês que esses dados foram submetidos, a gente está aguardando resposta de uma revista científica de terapia intensiva. Eu vou dar algumas informações para vocês dos dados que estão submetidos. Então, a gente observa no grupo tratado, aqui a gente vê o grupo tratado em vermelho, em comparação com o grupo não tratado, uma queda significativa do marcador inflamatório proteína C reativa e um aumento significativo da concentração de linfócitos, parecido com um artigo que eu mostrei para vocês no início da apresentação, sugerindo que o plasma tem um efeito de melhora inflamatória e um efeito de resposta imunológica. Não encontramos variação na concentração de um marcador inflamatório que vem sendo bastante estudado em Covid-19, que é a IL-6, mas encontramos uma redução também progressiva da concentração da citocina inflamatória IP10, que também vem sendo associada a desfecho ruim e a cascata inflamatória em pacientes com Covid. Então, aqui de forma comparativa e aqui de forma progressiva, a gente mostrou uma resposta inflamatória positiva com o uso do plasma convalescente. Em termos de avaliação clínica, eu chamo atenção nesse gráfico de sobrevida, principalmente para a evolução comparativa no grupo tratado e não tratado e para a melhora clínica, que foi aquele desfecho do estudo randomizado. Aqui a gente mostra uma tendência não significativa de melhora clínica nos primeiros 28 dias pós-tratamento, e aqui também uma separação das curvas, sugerindo algum benefício de mortalidade, mas também não significativo
comparando pacientes tratados e não tratados. E exatamente porque o nosso estudo não teve poder suficiente para mostrar benefício clínico e melhora da mortalidade, nós fizemos uma meta-análise que incluiu todos os estudos comparativos publicados em Covid-19 e plasma convalescente e conseguimos demonstrar um benefício do uso do plasma convalescente em termos de mortalidade dos pacientes com Covid-19. A grande maioria dos pacientes incluídos nesses estudos eram pacientes críticos de terapia intensiva, tanto intubados quanto necessitando de oxigênio. Então, a nossa impressão é de que, apesar da força das evidências não ser muito alta, como a própria revisão da Cochrane sugere, a revisão da Cochrane ainda não inclui o nosso estudo, já que ele não está publicado, mas a gente sugere nessa meta-análise que há um benefício de mortalidade com um odds ratio de 0,54 para redução de mortalidade de pacientes com Covid-19 tratados. Obrigado.